o julgamento no TRE tem esse desafio, mas tem um outro desafio que é específico também das questões que estão colocadas em cada um deles. No caso, por exemplo, do AGI, do mandato do vereador Peixoto, é uma candidatura de mulher que está sendo contestada, e saindo essa candidatura, mesmo se ela fosse retirada do total de 57 candidatos, o partido continuaria com os 30% obrigatório pela legislação de candidaturas femininas. Então, a defesa do Peixoto, do vereador Peixoto, tem apresentado esse contraponto que a aplicação muito restrita da leitura, da interpretação da legislação, ela sequer se adequa à exigência do parâmetro da legislação, que seria uma punição muito desproporcional, retirar um vereador legitimamente eleito, né, que é uma vontade também democrática, né, os pesos de tudo que está em jogo em relação à democracia, um avanço para a leitura de uma candidatura, no caso específico, que não interfere nos 30% obrigatórios, poderiam ser algo muito desmedido, um remédio muito acima do que é preciso para correção, e que um remédio com uma dose acima, ele acaba sendo veneno, não realmente de cura, né? A gente defende a candidatura das mulheres em função do contexto do respeito à democracia, mas nesse caso específico, a ponderação é que o que ela ultrapassa, qual o limite que ela ultrapassa, né? Então, são realmente desafios que estão colocados nesse ponto de vista para a Justiça Eleitoral, nesse caso agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que está analisando esses dois casos, especificamente, do François e do Peixoto, mas tem ainda os casos específicos do Republicanos e do Patriota. Então, é isso, Jenny. Acho que a gente precisa realmente se questionar sobre com que seriedade os partidos estão levando essas candidaturas, que maneira obrigá-los a colocar de fato essa candidatura e qual é a medida dessa punição. Quantas pessoas têm que estar envolvidas no preparo desses partidos, no preparo dessas mulheres para disputar a eleição. E não deixar de enxergar também que é histórico a rejeição das mulheres em espaço de política. Nós não temos nem 100 anos, né, da garantia legal da participação das mulheres como eleitoras, né, a garantia do voto para as mulheres, que vem em 1932, e a participação delas como candidatas, né? Nas pesquisas que eu fiz aqui, achei muito interessante. Tem no site do Tribunal Superior Eleitoral a primeira vez que vem na legislação a garantia da participação das mulheres nesse espaço como eleitor e como candidata. E aí o texto era mais ou menos assim, o artigo 2º do Código Eleitoral, que também data de 1932. Ele diz assim: é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Então, é a primeira vez que a legislação do país garante efetivamente a participação das mulheres como eleitoras e como candidatas. Isso só veio depois de 100 anos de muita luta das mulheres, da própria imprensa, que foi direcionando, né, o espaço de debate a respeito da participação das mulheres e um direito ao voto. Então, assim, algumas conquistas, elas não vêm rápido. Evidentemente que 90 anos, embora seja muito tempo, ainda não está consolidado internamente nos partidos a garantia da participação das mulheres efetiva na política, um incentivo para que elas também possam ter condições de participar como candidatas, né? Vendo toda, claro, a precariedade da vida das mulheres de sociedade, que tem toda uma sobrecarga. Mas há também questões muito específicas que são da exigência da lei, de prova de fraudes, né? De detalhes até matemáticos sobre o que exige a lei, que a gente pode perceber no caso do Peixoto, que precisam ser observados de forma a chegar a um equilíbrio, né, do que exige a legislação. Eu penso que é isso que precisa ser colocado.